Vai lá. Ó, eu sou Paulo Coelho, eu trabalhei de 5 anos, de 1973 a 1977, com o General Shoa. Participei do grupo de Alexânia, eu, Roberto Pinho, né, o Murilo, o genro dele, a esposa. Então nós ficamos 5 anos indo para Alexânia, indo para a fazenda de um amigo dele. Fomos uma vez para Unai, para um encontro muito especial. E trabalhamos também acompanhando algumas das palestras dele. O General Shoa era um vegetariano antigão, já mais de, que eu tivesse conhecimento, há mais de 30 anos ele já era vegetariano. E de formação espírita, né, mas sempre vinculado à fraternidade planetária. E ao mesmo tempo também ele tinha uma ligação muito forte com o mestre Felipe de Leon, que é pouco conhecido, mas que é um mestre poderoso, um verdadeiro teurgo, que viveu mais ou menos de meados do século XIX até o início do século XX. E que o mestre, o General Shoa, fazia curas extraordinárias sob as bênçãos e a orientação do mestre Felipe de Leon, que era, sem dúvida nenhuma, um dos seus grandes mentores. E o mestre Felipe de Leon faleceu lá por volta da década de 10 do século XX. Mais ou menos nessa época aí, só para um relato curioso de uma das histórias extraordinárias que cercavam a vida do General Shoa. Ele adquiriu uma certa reputação de fazer curas, entre aspas, milagrosas, né, ou inexplicáveis. E ele foi contactado uma vez, que ele ia muito frequente no Rio, ele foi contactado por uma família de Petrópolis para ir lá tratar de um guri de uns 12 a 14 anos, que estava realmente acometido de uma doença fatal e supostamente incurável. E a família contatou e ele ia exatamente no final da semana no Rio, e ele foi contactado na sequência da semana, lá por volta de segunda, terça-feira. Ele foi contatado com a família de Petrópolis para agradecer, porque o menino tinha tido uma melhora, apesar do pessoal dizer que o menino teria realmente um destino certo. E ele disse que ficou assim, surpreso, porque ele não foi na viagem. E o pessoal da família disse que no sábado à noite, lá por volta de 11 horas, o pessoal contactou lá da estação, né, para ir buscarem ele e tal, e ele não conhecia o General Shoa. E a pessoa pegaram ele, levou, pediu para conversar em particular com o menino e tal, e pediu para não conversar nada do que ele ia dizer do menino para o resto da família e tal. E eles queriam agradecer, porque ele realmente, o estado do menino, do rapazinho, ficou um negócio incrível. E ele disse, mas eu não fui. Aí ele foi lá na semana seguinte, levou a fotografia do mestre Felipe de Leon, e foi o mestre Felipe de Leon que esteve lá fisicamente com todo mundo, e ele morreu nos anos 10. Como é que explica isso, né? Só para vocês entenderem do prestígio, da força do General Shoa em relação às outras estruturas de poder e da nossa fraternidade planetária, da qual o mestre Felipe de Leon representa um dos grandes mestres, né, que era um católico fervoroso. Vem cá, você trabalhou com o general lá em Alexânia, você me disse. Mas 5 anos na Alexânia, nós íamos toda sexta-feira religiosamente. A gente saía 10 horas da noite da UPS, eu dei aula na UPS, fui professor da UPS, né, eu estava fazendo mestrado naquela ocasião, fui professor da UPS, e a gente voltava 5, 6 horas da manhã. Toda sexta-feira, religiosamente. Como é que eram os contatos do general lá com os seres estelares? Nós tivemos vários contatos. Eu não vou. Tem uns 3 especiais que são diferentes, que aí a conversa vai alongar muito. Então, mas eu vou contar o padrão. O que é que nós fazíamos? Nós íamos para um lugar completamente afastado, entrávamos numa estrada de terra lá para dentro de Alexânia, aí a gente parava, né? E eram pontes complicadas. Na época do chuva nós tivemos dificuldades enormes de atravessar as pontes por causa da água
das condições que essas pontes de interior possuem. E nós íamos para lá e a gente fazia um grupo e fazia uma corrente em torno dele. E ele se projetava, as luzes apareciam lá no céu, já o pessoal dizendo que já estavam lá e tal, e ele se projetava e era recebido nas espaçonaves, que davam sinais, quando a gente pedia, elas davam sinais e tudo. Né? E nesse caso, então, ele relatava, ele ia falando e nós gravávamos tudo que ele dizia. Era um grupo de umas 12 pessoas, né? Dentre as quais sempre uma pessoa que era ligada a ele, com o marido e a esposa. E essas gravações? E essas gravações ficaram todas com ele, que são a fonte de grande parte dos livros, dos 3 livros que ele publicou posteriormente. E agora você veio buscar essa biografia dele? E eu estou surpreso de encontrar a autobiografia Esse dele. lançamento, Ele esteve, quando eu fui para ser professor da Universidade Federal da Paraíba, ele esteve lá comigo, a filha dele, a Ângela, também virou professora da Universidade Federal da Paraíba. E nós ainda mantínhamos o contato e criamos uma grande amizade, de uma certa forma. Ele é um dos meus patronos e a minha ligação afetiva com ele, de resto, até hoje é muito forte. E eu sou muito agradecido do destino ter colocado o General Ochoa na minha vida. E o livro que você está levando aí? Eu estou levando a autobiografia Qual que dele, é? uma grande surpresa, né? Uma grande surpresa, Em Busca da Verdade. E ele também teve como mentores os 2 mestres meus, porque eu fui 20 e tantos anos da Sociedade Teosófica. Na época eu era da Sociedade Teosófica, ativo. Fui inclusive presidente de loja da Sociedade Teosófica aqui, que é a loja Brasília, né? Que é ao lado da loja, existia naquela época só mais a loja Alvorada, depois criaram a loja Fênix. Daí eu fui da loja Alvorada e aí a gente se acompanhou, que eram os mestres Mora e o mestre Cutumi, que são 2 grandes mestres que até hoje eu também os considero meus 2 grandes mestres no meu caminho espiritual. Saudações a vocês de estarem vinculados a esse ser extraordinário que foi o general Alfredo de Moacir. Gratidão. Esse é o Paulo Coelho, aqui direto da livraria Alvorada Nova, dando o seu depoimento. Muito obrigado, Paulo. Graças a você.